Beleza. Vamos ver como vai ser, né? Porque é a primeira vez que eu faço isso. Na verdade, eu tenho umas aulas aí que eu dou para a faculdade, mas daí é gravado mesmo, né? Agora, isso aí é novo. Então, tá, tu poderia me dizer exatamente o que a gente vai ver hoje? Então, eu fiquei de fazer o exercício, eu só não lembro. Ai, agora vai ser, eu acho que difícil para você, porque eu não botei o número do exercício, mas é um, É um um dos do exercício. livro? Isso, Qual é livro? De aquele, química, de é física? de física, é aquele que acontece uma colisão de um carro na horizontal e outro na vertical. O carro na horizontal. Ah, sim, sim. Ah, sim, foi o que eu te pedi na última aula, né? Tinha te pedido para Isso. resolver ele, se eu não me engano. Uhum, uhum. Tá, e tu conseguiu? Sim, consegui. Eu acho que sim. Tá. Eu só Eu, tenho que tirar uma dúvida com você em relação ao sinal. claro, vamos lá. Eu vou colocar no Paint aqui. Daí a gente já resolve. Beleza, acredito que está aparecendo aí para ti. Questão do sinal, pode me falar. Então, eu calculei porque o momento, né, o tempo vai ser igual o tempo da colisão para os dois. E aí eu calculei então o tempo do A, porque eu já tenho o espaço e a velocidade, né? Certo. E aí nesse caso, eu tenho que colocar menos 60. E é claro que o Sim. tempo não vai ser negativo, né? Vai ser 4. Mesmo colocando menos 60 aí, é só a indicação da posição, não Ah, é? entendi o que tu quis dizer. Bem, mais ou menos. O que está acontecendo aqui? Você tem um sentido que você escolhe. Então, eu, na última aula, não sei se foi para ti ou foi para um outro aluno que eu fiz o mesmo exercício, eu defini que y é positivo para cima, certo? Certo? Certo, aham. Então, aqui vai ser então o referencial de y, né? A mesma coisa para x. O positivo é para a direita. Normalmente a gente trabalha com isso. Só que o que está acontecendo? O nosso carro ele está descendo, né? Ele está indo de 60 para zero. Ele está aqui em 60 e ele vai até o zero, certo? Certo. Então, nesse referencial que eu escolhi, que é positivo para cima, então a posição inicial do movimento desse carro não é em menos 60, não, é em 60. 60 positivo. Ah, Tá? tá. 60 é positivo. E me formou uma velocidade, né? 15. Daí o que acontece? Note que a velocidade é para baixo. O Uhum. sentido positivo a gente considerou para cima. Então, o que vai acontecer? Já que a velocidade está no sentido contrário do positivo, então ela, por lógica, é negativa. Entendi. Mas lembre-se, esse tipo de decisão é você que faz. Eu decidi que aqui seria o zero do nosso problema. Eu decidi isso. Você poderia ter decidido que o teu sentido positivo é para baixo. A conta, Uhum. no fim, teria que dar o mesmo valor. Tá. Mas então, uma vez que tu segue, que tu toma uma decisão, tu vai com ela até o fim. Então, aqui a equação desse carro ficaria 60 menos 15t, ok? Uhum. E do carro vermelho ficaria 80, que ele começa aqui no 80 e ele vai diminuindo. Vai de 80 para 70, para 40, para 20, para 10, e chega no zero, que seria o zero aqui. É o zero. Então, qual que é a velocidade desse carro, né? Não sabemos, é o que a gente queria Uhum. saber. Ok. Só que tu disse que conseguiu encontrar o valor do t, né? Uhum. Ok. Bem, se eles vão se chocar no ponto C, né? A ideia é essa, ele choca no ponto C. Uhum. Então tu sabe qual é a distância que ele vai andar. Sim. Né? Tu sabe que ele vai chegar até Vai pro zero. zero, é. Isso. Então poderíamos dizer que zero é igual a 60 menos 15t. Isso aqui vai dar t igual a 4, né? Isso.
Veja que deu 4 positivo. Se Tá. em algum momento aparecer tempo negativo para ti, tu fez algo de errado, tá? Uhum. Então, o que tu vai ter que fazer? 4 igual a 80 menos VB. E qual é esse T aqui? Sabe me dizer? Desculpa, aqui 4. não é 4 não, aqui é 0. O T aqui é 4. Porque ao Uhum. mesmo tempo que esse carro chegou no C, tem que ser esse chegar no C para que haja o choque. Pronto. Isolando aqui, 20, né? Simplesmente 20. Beleza. É porque Tranquilo? eu tinha considerado só, eu não tinha considerado a velocidade em relação Ah, ao referencial. Agora eu entendi. sim, tu tem que arrumar tanto o que é a tua posição inicial quanto a velocidade. A posição inicial, tu só precisa ver onde é a referência do teu problema, o zero do referencial que você criou para definir esse zero. Agora, a velocidade, você vai ter que ver o sentido do seu referencial. Se o referencial for para cima, a velocidade para cima ela é positiva. Se o referencial for para baixo, a velocidade para baixo, ela é positiva. Uhum. Agora, se for o contrário, daí troca o sinal. Beleza. Beleza? Vamos para a próxima. Então. Quer Tá. continuar física ou quer outra coisa? Não, vamos com física mesmo, tá legal. Desculpa. Tá ótimo. Vamos lá. Vou abrir aqui o livrinho. Tá bom. Até agora, todos os movimentos que a gente viu foram MRU, tá? Que é o movimento retilíneo uniforme, que é um movimento onde, basicamente, não tem aceleração, tá? Que a velocidade é sempre constante. E é um movimento que, para que tenha essas características, ele tem que ser retilíneo, tá? Porque qualquer movimento que não seja retilíneo, ou seja, que faz o corpo mudar o sentido da sua, a direção e sentido da sua trajetória, você tem que ter aceleração. Agora nós vamos começar a ver movimentos com aceleração, tá? Tudo aqui é bem tranquilo. Eu acredito que, como tu resolveu aquela super questão de velocidade média na outra aula, você está muito bem de movimento retilíneo uniforme. Eu só quero dar uma olhadinha nisso aqui contigo antes de a gente ir para aceleração, tá? Que são velocidades relativas. Tá certo. Velocidades relativas são simples de entender, uma vez que tu faz analogias com o mundo à tua volta. Por exemplo, tu já deve ter feito o experimento de andar numa BR, né? Ou numa estrada, e daí, bem, você tem um carro do seu lado, se movendo no mesmo sentido que você. Bem, se você olha para o lado e tem uma coisa sempre do teu lado, a ideia é que essa coisa está parada, né? Que nem agora você deve estar olhando para o seu celular, por exemplo, em cima da mesa, ele está parado, né? Sim. Porque você está olhando para ele não se mexe, você não se mexe, ninguém se mexe, está parado. É isso. Uhum. O mesmo acontece com os carros na estrada. Se tem um carro do seu lado, a mesma velocidade, no mesmo sentido, você vai ficar olhando para ele vai olhar para você, não está acontecendo nada, que nem o celular. Então, dentro deste referencial de movimento, ou seja, os carros na estrada, vocês estão relativamente parados, ok? Claro, a gente sabe que o carro está lá acelerando e tal, tem uma velocidade, mas se vocês passam por essa situação de olhar um para o lado, um para o outro e ver que não troca a posição, o corpo fica na mesma posição, nós temos então uma velocidade zero relativa entre os dois. Ok? A ideia é essa. Velocidade zero relativa. Agora também existe o outro exemplo, né? Que é o quê? Quando nós temos um carro vindo na sua direção, né? Quando está na outra pista, ó. Né? Não parece que esse carro está numa velocidade absurdamente alta? Sim, quando vai aproximando, né? Isso. E até Aham. um tanto assustador. É. Bem, por quê, né? Porque, bem, você tem uma velocidade para frente. E aquele outro corpo, outro carro, ele tem uma velocidade para trás. Então, o que você vai ter é uma soma de velocidades, da mesma forma como se alguém atacasse o celular em você. Você está parada,
Então, a velocidade que você vê é a velocidade do celular vindo na sua direção. Agora, se você for na direção do celular com a mesma velocidade, com ele paradinho, você vai ver o mesmo tipo de movimento na prática. Okay? Porque a velocidade relativa entre você e o celular é o mesmo. Agora, se os dois vão um em direção ao outro, você vai ver uma velocidade maior, porque relativamente as velocidades se somam. Se você colocasse uma máquina para medir a velocidade do carro indo em direção a ele, você veria a soma da sua velocidade com a velocidade do carro. A ideia é essa. Essa é a ideia da velocidade relativa. Isso é bom para você entender de uma vez o seguinte: não existe um referencial preferencial no universo. Então, sempre que você for fazer um problema de física, você pode tratar dessa forma também. Se você quer reduzir o problema, você pode dizer o seguinte: poxa, esse aqui está parado, esse que eu sei que está se movendo a 8 metros por segundo está parado, e eu estou me movendo a 18 metros por segundo em direção a ele. Entendeu? É um jeito de facilitar o problema. É só uma técnica aqui que vai te ajudar a simplificar, beleza? Uhum. Beleza. Essa condição primeira somou. Isso, desculpa, sim. Essa somou, exatamente. Agora a gente tem também uma outra condição de afastamento, onde os dois têm direções, sentidos contrários, né? Então, é de se imaginar, se você está correndo para um lado e a pessoa correndo para o outro, vocês vão se afastar mais rápido. Como assim mais rápido? Com uma velocidade maior do que se um tivesse parado, por exemplo, e o outro correndo. Então, essa velocidade relativa de afastamento, ela se soma também. Uhum. Agora, bem, é meio estranho chamar isso de aproximação, mas até de certa forma é, porque, bem, tu tem um cara a 10 metros por segundo indo atrás de 1 a 8, então ele está se aproximando, afinal ele está mais rápido. Só que o que acontece? Você está a 10 metros por segundo, só que o outro cara também está se movendo nessa mesma direção. Então, se ele tivesse parado, seria melhor, caso você quisesse chegar até ele, né? Uhum. Ele está se movendo. Então, qual é a compensação relativa aqui que a gente faz? A gente diz que as velocidades se diminuem. É como se, veja, é uma outra forma de resolver esse problema. É como se você estivesse indo em direção a ele, na verdade, com 2 metros por segundo. Bem tranquilo, né? Uhum. Então é um jeito de resolver esses problemas. E é um jeito bem apropriado para alguns problemas em específico, tá? Mas, claro, vai depender da sua forma de resolver problemas. Às vezes você não gosta de trabalhar com velocidade relativa. Às vezes, sem trabalhar com velocidade relativa, os números vão ficar muito grandes. Então, é sempre se apropriando do que o exercício está pedindo, tá? Ok. Mas como eu acho que tu já está muito bem nesse assunto, acredito que a gente pode ir para o MRUV de uma vez, tá? Então, não sei se tu já chegou a cair num tobogã como esse, mas o que acontece é o seguinte: quando a gente começa a ficar desesperado lá em cima, o desespero aumenta aqui embaixo. Uhum. A gente fica desesperado lá em cima por causa da altura, mas quando chega no meio, está desesperado por causa da velocidade, porque está aumentando sem parar a velocidade. Bem isso. Desespero ao quadrado. Isso, desespero ao quadrado. E tu vai ver que o quadrado tem muito a ver aqui com essa conta. Mas é isso aí. O que acontece, né? Num movimento retilíneo uniforme, já resumindo, você vai ter a aceleração, que nada mais é que a taxa de variação da velocidade no tempo. Então, o que acontece, né? A taxa de variação da velocidade significa que ela pode aumentar ou diminuir. No caso aqui do tobogã, ela aumenta. Existe uma aceleração agindo sobre as pessoas aqui no tobogã, que é a aceleração da gravidade, mas a gente vai falar mais sobre isso para frente. Ok? Então, só lembrando algumas coisas aqui. Velocidade média, né? A gente já conversou. E daí, ocorre uma coisa interessante, né? Quando a gente está dentro de um carro, vendo o velocímetro se mexer, o velocímetro está lá, tranquilamente se mexendo, né? E a cada instante que passa, ele está numa velocidade diferente. Se a pessoa acelera um pouco o carro, aumenta a velocidade, se freia, diminui. Instantaneamente, essa velocidade vai mudando. Mas até agora a gente não falou de velocidades instantâneas, a gente só falou de velocidades médias, ou de velocidades que eram constantes. Mas na prática, tenho certeza que tu já viu,
que a velocidade ela muda de instante a instante, né? E o que acontece? Sim, Ela muda de instante a instante. Pode ser que, assim, numa determinada situação, o carro continue ali numa alta velocidade, sempre a mesma velocidade, mas, no geral, dentro da cidade, por exemplo, sim, a velocidade vai sempre mudando. Por isso que o conceito de velocidade instantânea é muito importante e a aceleração surge desse conceito, tá? A velocidade instantânea seria a ideia de você medir a velocidade num instante que tende a zero. Tá ali. Como se o carro faz isso, né? Instante a instante, momento a momento, ele vai mudando ali a velocidade. Então, a velocidade instantânea é essa. Mas por que isso é importante? Não vou adentrar nesse assunto, que é um assunto de faculdade, mas o importante é o seguinte: essa velocidade instantânea, ela muda de instante a instante devido única e exclusivamente à aceleração. É apenas a aceleração que causa a mudança de velocidade de um corpo. Então, se o corpo está mudando a sua velocidade, o motivo é um só, a aceleração. Você tem alguma aceleração sobre ele. E aqui a gente vai fazer um trato, tá? Que é o seguinte, esse trato, na verdade, todo mundo no ensino médio do mundo todo faz. A gente só vai trabalhar com acelerações constantes, tá? Tá. A aceleração no MRV, por característica do MRV, ela nunca varia. A aceleração é sempre constante. Então, você está lá numa determinada situação, onde você vê que a velocidade está variando, você pode ter certeza que isso está ocorrendo devido a uma aceleração e que essa aceleração é constante. Então, como calcular essa aceleração? A gente vai ver vários métodos, mas o mais prático de todos é esse aqui, ó. A variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Bem parecido com esse, né? Certo? Sim. Por quê? Porque a velocidade ela é a taxa da variação da posição no tempo, enquanto a aceleração é a taxa da variação da velocidade no tempo. Okay? Beleza. Resumindo, caso lá naqueles problemas de MRU, se tu tivesse uma velocidade de 5 metros por segundo, o que isso significava na prática? Que a cada 1 segundo a velocidade do corpo aumentava. 5 metros. Desculpa, falei besteira. A velocidade lá constante significava o seguinte: se você tinha uma velocidade de 5 metros por segundo, significava o seguinte: que a cada segundo a posição do corpo ia aumentando em 5. Okay? Então ele estava em 0, passou o segundo, estava na posição 5 metros, passou outro segundo, estava na posição 10 metros, passou outro 15 metros, e assim vai. Aqui a ideia é exatamente a mesma, tá bom, Flávio? É o seguinte: se você tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, essa é a unidade de aceleração, significa que a cada segundo a sua velocidade vai subindo de 5 metros por segundo. Então, num primeiro momento, você estava com 0 de velocidade. Passou um segundo, 5 metros por segundo. Passou mais um, 10 metros por segundo. Passou mais um, 15 metros por segundo. E assim, variando constantemente de 5 em 5. Tá. Então é isso que significa o valor da aceleração. Tá? Eu sei que na prática a gente vai fazendo contas e tal, mas é importante tu saber o que significa, né? Tanto na prática, matematicamente, numericamente, por aí vai. Muito bem, a ideia é essa. Aqui são as unidades, como eu te falei, né? No geral, assim, eu tenho, sei lá, meus 10 anos de física, devo ter contado na mão as vezes que eu não vi aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, normalmente vai ser essa que tu vai utilizar. Tá? Ótimo. Quilômetros por hora ao quadrado nunca. Então, qual é a dica que eu já dou? Quando aparecer quilômetros por hora numa questão de Enem que tu for fazer, já passa para metros por segundo. Tá. Então, tá bom. Então, muitas coisas interessantes aqui. Vamos ver este exercíciozinho. Vou ler aqui. Depois a gente vai tentar resolver alguma coisa. Ótimo. Em um anúncio de certo tipo de automóvel, afirma-se que o veículo, partindo do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora em 8 segundos. Qual é a aceleração escalar média desse automóvel? Qual seria a primeira coisa que você ia fazer aqui, antes de qualquer conta? Tem que notar as unidades, certo? Sim, um está em segundo e o outro está em hora. Exato. Então, como eu te falei, sempre passar para metros por segundo, né? Isso. Isso. Então, tá bom.
Beleza, então como a velocidade estava em 108 km por hora, eu tenho que multiplicar ou dividir por 3,6? Dividir. Dividir. O valor, o algarismo ali de metros por segundo, ele é sempre menor, né, de quilômetros por hora. Aí divide, né? Isso. Aqui ele chegou numa resposta um tanto bizarra, né? Quilômetros por hora por segundo. Eu não recomendo ninguém a fazer isso, mas o cara escreveu um livro e eu não, né? Só que eu não recomendo. Eu não recomendo. Mas tudo bem. Cara, você pode achar que já está a resposta, né? Exato. Exato. Faz você induzir ao erro. Claro. Então, a gente passa primeiro para a unidade exclusiva ali, ou segundo, ou hora, né? Normalmente para segundo, e daí resolve. E daí, bem, a gente pega o tempinho ali, divide pela velocidade, pronto, encontramos a aceleração. Veja, a gente encontrou a aceleração média, mas como nós combinamos agora há pouco, né? A aceleração é sempre constante, então a aceleração do corpo é sempre essa. Qualquer instante que eu for medir a aceleração dele. Ok, então aqui temos outro problema, agora um tanto mais legal, que é o seguinte: nós temos aqui um corpo caindo, uma torre, né, a Torre de Pisa. Então, o que acontece? Caramba, o negócio ficou 12 anos fechado, não sabia disso. Uhum. Foi, Foi, doideira. Tá aqui no cantinho. De onde que ele tá vendo? Pois é, que Nossa, absurdo. Pô, um dia eu quero ver. Eu vi que as escadarias lá, elas são todas amassadas, assim, porque muita gente sobe, né? Daí com os centenas de anos que esse negócio tá em pé, foi até amassando já os degraus, bem massa, assim, as imagens de dentro dessa torre. Um dia a gente chega lá. Beleza. Vamos lá, então, o que ele pede aqui, né? A velocidade desses instantes. Veja, pode cair da Torre de Pisa, pode cair de um satélite na estratosfera, pode cair de um sofá. A aceleração de uma queda é sempre a mesma. Claro, a menos que o corpo não esteja com um jato, tipo um jato tem um motor, pode fazer ele acelerar mais. Mas numa queda livre de qualquer elemento ali que possa aumentar ou diminuir a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Sempre. Às vezes, né, os problemas eles dizem que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar as contas. Tá. Mas eu estou percebendo que não facilita tanto. As pessoas elas confundem muito, assim, por ser números parecidos, né, o do peso e o da massa. Então, não sei, vai depender do teu vestibular lá. Falar, tá falado. Tá bom. Tá, beleza. Então, o que rola aqui, né? Se a gente quer simplesmente a velocidade, a gente tem que tomar algumas referências de novo, né, Flávio? Olha só. A gente pode considerar o seguinte: a gente só está preocupado com a velocidade, só. Então, a posição inicial ser no chão, ou ser no alto, ou ser em algum outro lugar aleatório, tanto faz. Eu não estou interessado na posição aqui, eu estou interessado só em velocidade, certo? Muito bem. Então, a única coisa que a gente vai ter que tomar cuidado aqui é qual é o sentido positivo. Tá bom? Tá. Veja, uma vez que você considera que a gravidade é positiva, 9,8 positivo, você está assumindo que a direção positiva é para baixo. Tá? Às vezes não é usual, né? As pessoas normalmente consideram para cima, né? Então, cuidar com isso. Sim. Mas a gente que decide, faz Mas o... como é queda, é melhor a gente se orientar ela para baixo, não é? Em geral, sim. Né? Queda livre, normalmente eu faço isso, mas qualquer outro tipo de movimento, não. Tá. Por uma questão de costume. Né? Tá. Então, como você está resolvendo muita conta aí, eventualmente você vai acostumar de um jeito. Então, tá, o que acontece, né? Bem, a velocidade do corpo em cada instante vai ser o seguinte: a velocidade do momento inicial. Bem, se eu soltei o corpo, então a velocidade inicial dele é zero. Eu só soltei, eu não empurrei ele para baixo, a uma determinada velocidade. Então a velocidade inicial dele é zero.
Uhum. Uma vez que a aceleração é 9,8, mas ela é constante, ou seja, todo aquele papo que eu te falei, a cada segundo vai aumentar a velocidade 9,8 metros por segundo, então o que vai ser a velocidade no instante 1? Bem, vai ser a velocidade inicial mais 9,8. Ou seja, depois de um segundo, a velocidade do corpo em queda já é 9,8 metros por segundo, cerca de 36 km por hora. Em um segundo! Por isso que o tobogã é aterrorizante, cara. Em um segundo tu já está na velocidade de um carro já. Beleza? É quase, né? Porque tem atrito. Sim. Muito bem. Então, vamos ver aqui a segunda velocidade. Então, pela mesma lógica, ver. É a velocidade anterior mais 9,8, certo? Faz sentido o que eu tô falando? Faz. Show. Que então, aí a a próxima... velocidade... Isso. 19,6, né? Uhum. Tô que nem o Faustão hoje te interrompendo. Não, tranquilo. Ih, Tá de bom. boa. Tá bom. Vamos lá. Então, vai somando aqui, né? Bem, se a gente quisesse fazer uma coisa mais arredondada, né, faria a simplificação que todo mundo faz, que é passar isso aqui para 10. E a gente teria, assim, grosso modo, que aqui, né, seriam 50 metros por segundo. Apareceu 49, tudo bem. Vamos ver quanto é isso em quilômetros por hora, só para ver a velocidade, então. Numa unidade que a gente está mais acostumado, que é quilômetros por hora. Numa queda livre de 5 segundos, se desconsiderarmos o atrito do ar, entre outras coisas, a velocidade do corpo é 176 km por hora. Uhum. Muito alto, né? Opa. Pois é, muito louco isso. Beleza. Então aí várias coisas interessantes. Agora eu acho que a gente pode partir já para uns exercíciozinhos. Bem, se bem que aqui é muito bobo ainda, pode falar. Deve ter uma altura, que eu fiquei pensando naqueles trampolins, sabe? Uma altura ideal para a pessoa não se machucar, né? Ah, sim. Se bem que dependendo da pessoa, ela se machuca De qualquer mesmo. forma. Exato. Mas o que existe é uma chamada velocidade terminal, tá? Devido ao fato que a gente sabe que existe a resistência do ar, tu resolve uma conta um pouco mais complexa de matemática de faculdade, assim, e tu prova que existe uma velocidade que, a partir dela, a queda fica em velocidade constante. Okay? Legal. Sim, é dentro dessa velocidade terminal que os paraquedistas eles abrem o paraquedas. Eles sempre esperam um determinado momento. Qual? Esse momento da velocidade terminal, que é dado por uma equaçãozinha lá da faculdade. Entendi. Bem show. Legal. Bem legal. Então é isso aí. Nós temos algumas coisas aqui interessantes sobre o tipo de movimento que a gente tem quando um corpo está acelerado. Lembra que a gente tinha um progressivo e o retrógrado lá em NRU? Aqui nós vamos ter o acelerado e o retardado. Tá? O acelerado, então, é um movimento com aceleração constante positiva. Ok? Então, o carro pode estar indo para trás, pode estar indo para frente. Se a aceleração for positiva, a gente chama de movimento acelerado. Ok? Claro, vai existir um movimento acelerado progressivo, que ele está indo para frente, aceleradamente para frente, mas pode ter a seguinte situação. Tu tem um corpo indo para trás e tu acelera ele para ele começar a ir para frente. Por exemplo, um carro em ré. Faz o carro pegar uma ré gigante assim, para trás. Depois tu pega e parte a primeira. Vai dar aquela derrapadinha na roda e vai para frente, né? Então, aquela situação ali da derrapadinha até ele começar a ir para frente seria o acelerado retrógrado. Tá. Isso. Ele está indo para trás pela velocidade, mas a aceleração dele já é positiva. Entendeu? Tá, legal. Concordo. A aceleração. A ideia é essa. Então, aqui a gente vai ter o retardado, né? Que é a ideia da aceleração negativa. E, bem, só nomes, né? O importante é conseguir resolver as contas disso aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos resolver primeiro uma conta de tabela, porque né, a gente sabe que o Enem adora tabelas.
Então, aqui tem um exemplo, né? Só para, antes de a gente resolver alguma conta que envolva tabelinhas também, você pode ir tirando as informações da tabela, né? Uma vez que, por exemplo, ele está pedindo aqui se o movimento é uniforme ou variado. Bem, a gente vê que para cada segundo que passa, a velocidade está diminuindo de Diminuindo. 2. Se fosse um movimento uniforme, a velocidade seria constante. Sim. Pronto, resolvido. É variado. A velocidade Uhum. escalar do móvel no instante inicial está igual a zero. Bem, 10. A tabela eu já 10. tiro na hora. Uhum. Se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes de 0 segundos a 4 segundos e de 6 a 8. O movimento acelerado é o movimento com aceleração constante, o retardado com constante positivo e o retardado negativo. Como ele está gradativamente diminuindo a sua velocidade, a gente sabe que a aceleração é negativa, por sinal, dá para ver claramente que é menos 2 metros por segundo ao quadrado, né? Uhum. Retardado, então. A aceleração escalar média de 0 a 2, 3, bem, é aquilo que a gente conversou, né? A aceleração é sempre constante, lembra? Uhum. Então vai ser sempre menos 2. Pronto, Sempre menos resolvido, 2. resolvido rapidinho, agora é com você. Eu tô até Beleza. com a garganta doendo, já tanto que eu falei. É o seguinte, eu vou colocar Descansa um pouco aí. vou pegar um café lá, porque senão eu vou surtar. Eu vou Beleza. colocar, então, aqui o nosso querido Pint, e daí você pode, nesses primeiros 5 minutinhos aí, tentar resolver. E daí, depois, eu venho aqui e vejo se você está com dúvida, o que eu posso te ajudar, beleza? Uhum.
Beleza, e aí? Pode já Conseguiu? falar? Uhum. Ah, essa aí era fácil para você? Então, beleza. Vai lá, fala. A letra A está perguntando: o movimento é uniforme ou variado? É variado, porque a velocidade varia a cada segundo. Perfeito. E na letra B, qual a velocidade escalar do móvel no instante inicial zero? É menos 18 metros por segundo. Perfeito. E C, classifica o movimento como acelerado ou retardado nos intervalos de tempo 0 a 4, ele é retardado, e de 7 a 9, ele é progressivo. Você respondeu certo, ele é um movimento progressivo de 7 a 9, pois a sua velocidade é positiva, mas tu tem que ver o seguinte, né? O que define um movimento retardado? É a diminuição da velocidade com o tempo. A diminuição da velocidade com o tempo. Certo? O tempo Ou vai passando, a velocidade vai diminuindo, e, certo? E o que a gente está reparando aqui? Que o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando. Ó, de menos 18 foi para menos 15. Esse é o detalhe. é verdade, O olha. movimento ele é Ele, acelerado e ele é ele é acelerado para sempre. acelerar. Isso, ele não muda a característica, É porque a aceleração é acelerar. constante, né? Sim, E aqui ela é constantemente positiva e, por sinal, ela é constantemente 13 metros por segundo ao quadrado. Né? A gente pode reparar simplesmente diminuindo, sim. né? O 3 do zero ou 15 do 18, a gente vai encontrar 3 positivo. E é isso. Então a aceleração ela vai ser sempre 3 metros por segundo ao quadrado, beleza? Beleza. Independente do instante, isso aqui é para trollar, né? A pegadinha aqui do livro. Não É, precisa tu calcular. Né? é 3 metros por segundo ao quadrado, Isso. né? Uhum. Independente do instante que você analise. Tá Uhum. bom? Então, beleza, legal, você conseguiu aí desenvolver. Agora vamos para o livro de novo. Eu confundi acelerado com progressivo, né? Isso, não Tá, pode confundir. deixa eu Progressivo e apagar. retrógrado tem a ver com a Como? característica da velocidade, e retardado e acelerado tem a ver com característica da aceleração. Ah, Só. tá, Uhum. Então, se ele é acelerado, aceleração positiva. Se ele é retardado, aceleração negativa. Beleza. Se ele é progressivo, acelerado, tanto a velocidade quanto a aceleração é positiva. E assim vai, várias combinações. Né? Uhum. Isso. Então tá bom. Então eu acredito que podemos continuar aqui. Que temos, né? Agora a gente vai ver as equações de movimento. O movimento retilíneo uniformemente variado, diferente do movimento retilíneo uniforme, ele tem várias equações, tá? Não é só o sorvete, que nem a gente viu na última aula. Acredito que tu já saiba disso, né? Só que tem algumas equações mais escondidas, mais macabras, assim, que talvez eu te ensine e talvez o livro não ensine, tá? Mas vai servir como dica para o Enem. É uma equação que ela é tão complexa e tão assim difícil de usar e tão não vista na escola que eu não lembro ela no momento, por sinal. Ela é uma equação meio secreta até entre os físicos, é meio bizarra, mas ela resolve contas do MRV, tá? Então é uma equação bem interessante. Vou te mostrar quando chegar a hora. Beleza. Primeiro vamos para as mais básicas, né? Então todas derivam da ideia de que a aceleração é constante, tá bom? Tá certo. Qualquer das equações que a gente vai ver agora, tu pode ter certeza que a aceleração é sempre uma constante dentro dela. Então a primeira é simplesmente manipulando aquela expressão que a gente conversou. Né? Essa aqui é V final menos V inicial. E aqui eu posso considerar que o T inicial é zero. Quando eu ligo o cronômetro, o que eu vejo ali é zero, né? Então, Sim. toda a conta de física, na verdade, é um experimento que você está matematizando. Então, a ideia do experimento é tu ligar um cronômetro, quando tu liga o tempo é zero, e, portanto, manipulando essa equação, né, passando o T, multiplicando a aceleração e tudo mais, a gente vai ter a equação V igual a V0 mais AT, que é a equação horária da velocidade, também conhecida como vovô ateu, tá? Pra tu não esquecer, vovô ateu. Tá. Então, velocidade inicial
e a aceleração são constantes. Perceba que a velocidade final, ela vai sempre depender do valor de t. Se você escolher um valor de t específico, você vai ter uma velocidade específica. Então, se você quer saber qual é a velocidade do corpo daqui a 10 segundos, ht igual a 10. Daqui a um ano, ht igual a 365 vezes 24, vezes 60, vezes 60. Assim vai. Muito bem, a ideia é essa. E, bem, eu já cansei de fazer esse tipo de questão. Vamos para umas questões difíceis para valer, né? Eu quero que tu saia hoje cansado da aula aqui. Só que para chegar nessas questões difíceis, a gente tem que passar por as várias equações do movimento aqui. Veja isso aqui. É do sorvete. Esse é o sorvetão, não é o sorvete. O sorvete é o do MRU, o sorvetão é do MRUV. É. O que rola aqui, né? Ela é bem parecida com a sorvete, na verdade, só que ela tem esse termo extra aqui, ó. AT² sobre 2. Beleza? Por quê? Porque aqui a posição ela varia muito mais que na do sorvete, né? Lá no sorvete, a posição, no MRU normal, né? A posição ela varia constantemente com a velocidade, né? Linearmente com a velocidade. Aqui não, ela varia ao quadrado. Olha só, isso aqui é uma equação de segundo grau, ó. Então, o fato de ter aceleração vai fazer a posição variar quadraticamente. Tipo aquelas parábolas que a gente aprende na matemática, tá? Tá. A posição é descrita por uma parábola no MRUV. Só que aí, tu não pode confundir uma coisa que muita gente confunde. Então, grava o que eu vou falar agora, anota aí se for o caso. O gráfico que descreve a posição do teu corpo em função do tempo no MRUV, no MOVE, é uma parábola. Mas isso não significa que a trajetória dele é uma parábola. É só o gráfico, não é a trajetória. Tá. Veja, o movimento é retilíneo. Ele vai andar em linha reta, ele não vai andar como uma parábola, fazendo um movimento circular. Ele vai andar em linha reta. Só que quando você escreve as posições em função do tempo, você vai escrever mediante essa equação, e isso graficamente dá uma parábola. Então não confunda as coisas. Uma é o gráfico, outra é o tipo de movimento que ele tem. Ele vai continuar em linha reta. Então, tipo um carro acelerando. Ele não anda que nem uma parábola, mas o gráfico dele é uma parábola. Então, por favor, não confunda isso. Isso assim muita gente erra isso. Então a gente tem essas duas equações e o que elas têm de legal é que as duas dependem do tempo, né? Por isso que a gente chama elas de equações horárias. Aqui a posição final é a função do tempo e ela é a função do tempo. Não precisaria ser o caso. A gente poderia ter uma equação que não dependa do tempo, né? Claro, daí a gente pode definir as coisas, eu acredito que tu já saiba bem, mas né? Posição inicial, velocidade inicial, aceleração, velocidade inicial. Então é isso. Daí, manipulando elas do jeito que você já achar mais apropriado, você resolve a conta, né? Mas aqui as contas são tão banana que não vale nem a pena perder tempo. Vamos ver só essa aqui. Parece um tanto mais complexa. Pra gente tentar, nesses últimos 10 minutos, fazer algum exercício, tá? Tá. Sobre a trajetória dos móveis AB, se movimento obedecendo as funções horárias. Olha, o corpo A tem essa equação. É essa equação que representa o movimento dele. O B é essa. Agora, sem continuar lendo o problema. Tem um aqui que é MRU, tem um que é MRUV. Qual que é o MRU? O A ou o B? O A. O A. Por quê? Porque ele não tem na equação essa parte da aceleração, que é o t² ali, Exato. 2t². Então, só por isso tu já consegue assimilar que ele tem essa situação, né? Ele é MRU e com a mesma lógica o B ou o MRUV. Agora, quando eles se cruzam, o que você faria para procurar o cruzamento deles? O que você igualaria? O tempo. Veja que, bem, tá certo, porque eles vão se cruzar ao mesmo tempo, né? Mas o que é igual quando o objeto se cruza é a posição. Então você tem que igualar as equações da posição, tá? SA igual a SB. Encontro é sempre assim, lembra que eu te falei na última aula, né? Falou de encontro, iguala as equações da posição. Sim, verdade. Show. B, a princípio é isso que ele faz aqui, ó. Ele iguala as equações, tá vendo? Ó?
e ele acaba tendo que resolver uma equação de segundo grau. Né? Tu tem que estar boa de resolver o que no Brasil a gente chama de Bhaskara, equação quadrática. Sim. Fiz algum negócio que deixou tudo horroroso aqui. Né? Resolver. Muito bem, então eu acredito que tu sabe resolver bem equação de segundo grau, né? Sim, sim. Show. Então não vamos perder tempo com isso. O que tu tem que treinar, então, é o some-produto, talvez. Aqui fica difícil porque daria número quebrado, né? Mas sempre os coeficientes aqui são os números que têm uma relação com soma e produto, né? Com os coeficientes aí, B e C, né? Eu primeiro faço delta, mas aí ele já foi direto, né? Ele já colocou direto lá no... Ah, sim, ele coloca na raiz, né? Uhum. Eu também gosto de fazer o delta primeiro para não deixar bagunçado. Eu também. Mas o cara que quis fazer desse jeito... Tá. Até porque às vezes tu perde tempo escrevendo essas coisas e o delta é negativo, então nem vai ter conta. Né? É mesmo. E a B, o que pede, né? Onde na trajetória ocorre o cruzamento dos móveis. Daí, uma vez que tu iguala as equações para resolver a A e achar o tempo, que é o que pede na A, tu pega esses valores de tempo e coloca em qualquer uma. Não precisa ser na do T quadrado. Aí põe na menor. Põe na mais fácil, exatamente, para perder tempo, né? Isso. Bem, pronto, né? Eu achei que ia ser um tanto mais difícil, mas pelo amor de Deus. Vamos ver aqui. Queria questão de Enem, vestibular para resolver, mas aqui... Eu vou ver se eu consigo umas para a próxima aula seria legal. Que vem, tá bom. Isso, tu tenta pegar umas aí, daí a gente tenta resolver umas um tanto mais complexas. Vamos fazer essa do carro ali, agora sem o apoio visual das respostas. Tá, a 77? Isso, vou colocar no Paint aqui pra gente resolver. Tá bom. Então tá bom. Então, vamos lá. Ao ver passar uma bela garota... começou opressor já a questão. Uma bela garota loura ainda por cima, dirigindo uma Ferrari, boneco, pra acabar, né? Que desenvolve velocidade constante de 72 km por hora. Uma apaixonada... quem não se apaixonaria numa situação dessa, né? Rapaz resolve sair ao seu encalço pilotando sua possante moto. No entanto, ao conseguir partir com a moto com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado, o carro, neste momento, né, que ele começou a partir, o carro está 22 metros à frente. Okay? Após quanto tempo o rapaz alcança o carro da moça? Então, antes de mais nada, num problema como esse, fazer um desenho sempre ajuda. Desenho. Então, vamos escrever que essa aqui é a situação inicial. A situação inicial é a situação onde começa a nossa análise. O cara vai ser a moto e vai ser na posição que eu vou chamar de 0 aqui, tá? 0. E aí o carro ele está a 72 km da moto. Então, nosso carro está, por exemplo, aqui. Ok? Então, eu defino que aqui é o 0. Se aqui é 0, então aqui, de acordo com o enunciado, é 22 metros. 22. Isso. Se eu falei outro valor, estava errado. 22 metros inicial. O que vai acontecer? Ele vai encontrar. O perseguidor aqui vai encontrar a moça. Daí, essa situação é a situação final, né? Que é a situação de encontro. Onde as bolinhas estarão na mesma posição. Tanto a azul, que representa a moto, quanto a vermelha. Eu não sei qual é essa posição. Não tenho ideia. Só que eu tenho algumas coisas. Que a aceleração do azul é 4 metros por segundo ao quadrado. E a do vermelho aqui ele não tem aceleração. Vamos completar aqui. A velocidade do azul, 0 inicialmente. Ele estava ligando a moto. Ok? A posição do cara que a gente sabe, da moça, na verdade, a gente sabe, e a gente sabe a velocidade dela, que é 72 km por hora. Vamos passar logo para metros por segundo? Dividir por 3,6. Não tem nem o que pestanejar aqui, né? Sim. 20.
A velocidade inicial da Ferrari é 20. Muito bem. Após quanto tempo o rapaz alcança o carro da moça? A ideia é a seguinte. Se ele alcança, ou seja, se ele chega na mesma posição, significa que a posição do carro, da moto, desculpa, é igual à posição do carro, né? Só que para isso eu tenho que encontrar qual é a equação da posição da moto. Qual que é? Bem, eu sei que o movimento da moto é acelerado. Uhum. Então eu tenho que usar o sorvetão, né? E aí, tu pode me dizer qual que é o S0, V0, essas coisas? Qual que é a posição inicial da moto? Da moto é 0. Isso. A velocidade. E do carro é 22. Vamos pensar na moto primeiro, só. Tá. Qual é a velocidade inicial dela? É 0. 0 também, porque ela não tem velocidade. Qual que é a aceleração? 4, né? 4. Então, 4t² sobre 2. Logo, a gente encontra que a posição é dada por 2t². A posição da moto é dada pela equação 2t². Agora vamos para a equação do carro. Bem, o carro tem velocidade constante, certo? É o que diz o enunciado. Então, qual que é a equação da posição na velocidade constante? Sorvete. Sorvete. S0 mais VT. Então, qual que é o S0? É 22. Isso, 22. A posição inicial, de acordo com o nosso referencial, é 22. Quando eu começo a minha análise, o carro está na posição 22, qual que é a velocidade? 20, né? Bem, se a gente quer o encontro, a gente escreve aqui. Aí iguala, né? Como queremos o encontro? Queremos que a posição final dos dois seja igual. Ou seja, tá pitando alguma coisa aí. Igual a SM, querida SM. Beleza, as equações são iguais. As posições finais são iguais. Então, como elas representam equações, a gente pode igualar as equações e encontrar o tempo, né? A ideia é essa. Sim. A gente está querendo o tempo, a gente iguala as equações. Encontro, Flávia, é sempre assim, tá? Sempre, 100% das vezes. Tá. Beleza, agora tem que posição. Isso, tem que resolver uma equação de segundo grau, certo? Então, eu poderia resolver num programa, mas eu não vou fazer isso. Eu vou escrever minha equação de segundo grau aqui de verde, já simplificando, dividindo tudo por 2, tá? Tá. Já dividi tudo por 2, percebeu? O 20 virou 10, o 22 vai virar menos 11, ok? Igual a 0. Então, a gente tem que pensar dois números, no caso T1 e T2, né? Que somados dá mais 10, porque inverte o sinal do D, e multiplicados dá menos 11. Quais dois números que somados dá mais 10 e multiplicados dá menos 11? E aí, consegue? Tem alguma ideia? Esse é o jeito que tu precisa desenvolver para não perder tempo no vestibular. Não perder tempo, né? Porque no vestibular as questões normalmente são assim. Menos 1 e 10? Vamos ver que eu também não sou bom de fazer isso. eu coloquei X onde não devia. Não. Vamos ver as respostas. Menos 1 e 11. Menos 1 e 11. Porque é multiplicado. Tá certo. Então, encontramos os tempos. Olha só, Flávia, eu não vou poder terminar, mas tu vai terminar, tá? Na próxima aula, tenta me trazer feito aqui o resto que o problema pede, que é a distância percorrida e a velocidade. Tudo tu vai conseguir mediante essas equações de movimento, tá bom? Então, tá bom. Então tá, tranquilo. Vou te mandar. É isso aí. Tchau. Tchauzinho.